Você já sentiu que quanto mais se doa, mais invisível se torna? Que quanto mais tenta mostrar o seu valor, mais ele se afasta, como se o seu esforço fosse um peso e não um presente? É como se a intensidade do seu amor tivesse o efeito oposto. Ao invés de aproximar, sufoca. Ao invés de encantar, desgasta. Talvez ninguém tenha te contado, mas existe uma razão oculta, quase maquiavélica, por trás disso. Uma verdade silenciosa que opera no subterrâneo das relações humanas. O excesso mata o desejo, e eu sei, isso dói. Dói perceber que a sua presença constante, as mensagens atenciosas, os gestos gentis e os planos feitos com carinho são muitas vezes ignorados, desvalorizados ou, pior ainda, descartados. Dói quando você dá tudo e recebe o silêncio em troca. Mas existe algo que poucos têm coragem de dizer em voz alta. Uma chave que não abre o coração dele, mas o olhar dele sobre você. Essa chave não está na beleza, no corpo ou nas palavras certas. Está na forma como você se posiciona emocionalmente diante do mundo e diante dele. Porque o homem que vale a pena não se apaixona por quem entrega tudo de bandeja. Ele se apaixona por quem tem um mundo tão próprio, tão inteiro e tão intenso, que ele deseja desesperadamente fazer parte daquilo. E esse mundo precisa ser construído por você. Se você já viveu aquele momento angustiante de esperar uma resposta que nunca veio, de revisar cada mensagem buscando o erro, ou de se sentir culpada por simplesmente ter sido sincera demais, então este vídeo é para você. Porque talvez o problema nunca tenha sido você, mas a maneira como você se deixou encontrar. E antes de continuar, me conta aqui nos comentários com toda a sua verdade. Você também já sentiu isso? Já sentiu que por mais que tenha dado o seu melhor, ele simplesmente não enxergou? Talvez seja a hora de virar o jogo, mas não com joguinhos, scripts ou manipulação. O que você vai descobrir aqui não é sobre truques de paquera ou fórmulas de conquista. É sobre algo muito mais poderoso, o resgate do seu trono emocional. É sobre parar de ser escolhida e começar a escolher. Sobre deixar de implorar por atenção e começar a provocar presença. Sobre parar de correr atrás e se tornar o próprio ponto de chegada. Imagine uma mulher que entra num ambiente e não precisa dizer nada. Ela não grita, não se exibe, não se dobra. Ela apenas está ali, inteira, centrada, serena. E isso é o suficiente. Os olhares a seguem, não porque ela está tentando chamar atenção, mas porque há algo nela que chama, naturalmente. Uma firmeza silenciosa, um encanto maduro, uma ausência de urgência que grita poder. Essa mulher não nasceu assim. Ela se esculpiu. E você também pode. Porque a verdade é que existe uma tensão constante entre o desejo e a entrega. Desejamos o que não temos, e quando temos demais, quando tudo se entrega rápido demais, quando o mistério se desfaz em exposição, o encanto morre. O desejo precisa de espaço, precisa de silêncio, precisa de mistério. Assim como a música precisa de pausas para existir. E é nesse espaço entre o sim e o talvez, entre a presença e a ausência, entre o revelar e o guardar, que a sedução verdadeira acontece. Você não precisa ser fria, nem inacessível, nem fingir que não sente. Só precisa entender que seu valor está justamente em não se entregar por completo logo de início. Porque quando você despeja toda a sua alma nos primeiros encontros, quando transforma sua história num livro aberto sem páginas a serem viradas, o outro sente que já leu tudo. E o que já foi lido não provoca mais curiosidade. E é aí que Maquiavel entra. Não como um manipulador, mas como um mestre da psicologia humana. Ele entendeu algo que ainda hoje ecoa com força brutal. Poder e amor caminham juntos, e ambos obedecem às leis da escassez e da imprevisibilidade. O homem que sabe disso não se mostra inteiro. Ele guarda partes. Ele permite ser descoberto, camada por camada, como quem convida para um ritual sagrado e não para uma liquidação emocional.
Você já parou para pensar que talvez o motivo dele não te valorizar é nem que é porque você se ofereceu como algo disponível demais? Como uma vitrine piscando leve-me, enquanto ele procurava uma relíquia escondida numa loja sem placa no fim de uma rua antiga. O valor está na percepção de raridade. E raridade não se grita. Se preserva. E isso não é sobre se esconder. É sobre se proteger. Não por medo, mas por reverência. Quando você guarda partes de si, você não está sendo estratégica. Está sendo sagrada. Você transforma seu corpo, suas palavras, seus sonhos e até seu silêncio em algo digno de ser conquistado. E só quem merece, chega. Por isso, respira. Fecha os olhos por um instante e se pergunta: o que em mim tem sido entregue com desespero, quando deveria ser ofertado com calma? O que em você tem sido usado como moeda de troca, quando na verdade é relíquia? Esse é o primeiro passo da jornada. Uma jornada de retorno, não ao passado, nem a ele, mas a si mesma. Um retorno ao seu eixo, à sua presença, ao seu silêncio. Porque o silêncio certo não afasta. Ele atrai. Ele fascina. Ele provoca. E quando você entender que o verdadeiro poder não está em correr atrás, mas em fazer falta, tudo muda. A ausência certa tem mais presença do que 1000 palavras ditas no desespero. A mulher que sabe se retirar no momento certo, que não mendiga explicações, que não pede para ser vista, mas sabe que é valiosa, essa mulher desarma qualquer homem. Ele pode até resistir, pode tentar parecer indiferente, mas por dentro, ele vai se lembrar de você. Porque você não se ofereceu. Você se permitiu ser descoberta. Aos poucos. Com intensidade, com pausa, com presença. Você não implorou por um lugar no mundo dele. Você mostrou que já tinha um mundo próprio e que ele poderia ser convidado. Mas nunca obrigatório. Há uma cena que se repete com frequência cruel na vida de muitas mulheres. Ela está ali, sozinha no quarto, segurando o celular com a mão trêmula, sentindo o coração pesado por causa de uma ausência que ela mesma não entende. Ela lê e relê a última mensagem que enviou, analisa cada vírgula, cada emoji, tentando descobrir onde errou, o que disse demais, o que deveria ter dito de outro jeito. A sensação é de que algo precioso escapou pelos dedos. E que agora, não importa o quanto ela queira, não há como voltar. Mas e se eu te dissesse que o erro não está na sua intenção, nem na sua sensibilidade? Que o erro está apenas na direção onde você colocou sua energia. Porque quando você começa a construir o castelo dele antes de erguer os alicerces do seu próprio, quando você transfere o centro da sua vida para alguém que ainda nem sabe se vai ficar, você corre o maior risco emocional de todos: perder a si mesma tentando ser amada. E aqui está uma verdade que ninguém fala porque dói demais admitir. Quanto mais você se anula por alguém, menos ele te respeita. Não por maldade, mas por instinto. A mente humana e o desejo masculino não se liga ao que está sempre presente, ao que nunca impõe limites, ao que aceita tudo com um sorriso. O desejo precisa de atrito, de tensão, de pausa. E o respeito nasce exatamente nesse espaço onde o não aparece com firmeza, onde a resposta não vem de imediato, onde o outro sente que você não está disponível a qualquer custo. Você já percebeu que ele só te procura quando você começa a se afastar? Já reparou que o silêncio que vem depois de um basta, dito com o coração calmo, tem mais força do que 1000 promessas apaixonadas? Isso acontece porque o desejo dele não é ativado pela certeza, mas pelo desafio sutil. Pela sensação de que você não está ali por carência, mas por escolha. E que a qualquer momento, se ele não estiver à altura, você pode, e vai, seguir seu caminho. Isso não é jogo. Isso é preservação. Isso é entender que a mulher que se entrega demais, logo se esvazia. E a que se guarda com consciência, vira um universo inteiro que ele quer explorar. Ele sente quando você muda por dentro. Ele percebe quando, mesmo em silêncio, sua vibração não está mais pedindo aprovação, mas irradiando soberania. E isso, minha amiga, é irresistível. Bob Proctor dizia que o ser humano só começa a mudar de verdade quando sente dor o suficiente ou amor o bastante. Talvez você esteja nesse ponto de ruptura.
cansada de correr atrás, de justificar sua entrega, de tentar provar que merece algo que já deveria ser natural: respeito, presença, reciprocidade. Talvez esteja começando a se olhar no espelho, com olhos mais afiados, percebendo que aquele brilho que você tanto quer ver no olhar dele só vai surgir quando você acender a sua própria luz. Sabe aquele homem que parece inalcançável, seguro, forte, quase imune à carência? Ele não nasceu assim. Ele apenas aprendeu a esconder bem as próprias fragilidades. Mas você não precisa fingir frieza para se proteger. Só precisa começar a se respeitar, como respeita aquilo que é sagrado. E sagrado, você sabe, não se entrega para qualquer um. Sagrado é cuidado, é revelado com tempo, com presença, com ritual. A mulher que se faz rara não é a que some sem explicação. É a que, mesmo presente, mantém um certo mistério. É a que conversa olhando nos olhos, mas sem implorar conexão. É a que escuta, mas não se desespera para ser ouvida. É a que deixa perguntas no ar, que não se apressa em se explicar, que carrega no olhar a certeza de que tem um mundo próprio e que esse mundo não está à venda. E isso não significa jogar charme ou provocar intencionalmente. Significa viver com propósito. Significa ocupar seus dias com algo que te apaixone, que te preencha, que não dependa da reação de ninguém. Quando você está tão ocupada sendo quem nasceu para ser, ele começa a notar sua ausência como se fosse presença. Ele sente o vácuo. Ele percebe o espaço que você ocupava. Porque o vazio deixado por uma mulher inteira é ensurdecedor. Carl Jung dizia que o ser humano não encontra o amor quando busca no outro, mas quando reconecta com aquilo que foi esquecido dentro de si. E talvez seja isso que você esteja sentindo agora. Um chamado para lembrar de si mesma. Para retomar os rituais que abandonou por causa dele. Para reerguer os limites que desfez em nome de um nós que nunca se concretizou. Para voltar a respirar no seu próprio ritmo, e não no ritmo das mensagens que não chegam. Você não precisa que ele te veja. Você precisa se enxergar de novo, com compaixão, com força, com inteireza. E quando isso acontecer, ele vai sentir. Porque a energia de uma mulher que voltou a se amar é mais poderosa do que qualquer declaração. Ela fala com o corpo, com os olhos, com a ausência de pressa. Ela diz, sem dizer: eu estou aqui, mas só fico se for bom para mim também. Não, esse é o ponto de virada. É quando ele percebe que o jogo acabou. Que você não está mais disposta a mendigar afeto, a traduzir silêncios, a correr atrás de alguém que nem sabe o que carrega nas mãos. É quando ele começa a correr, não atrás de você, mas atrás do que perdeu em si mesmo, ao não saber te valorizar. Porque o homem que desperdiça uma mulher rara não perde só o amor. Ele perde a chance de ser melhor ao lado dela. E foi exatamente isso que tantas mulheres só aprenderam depois de sangrar. Depois de noites em claro. Depois de tantas concessões feitas em nome de um amor que não veio. Elas descobriram no fundo do abismo emocional que o verdadeiro amor não dói por causa do outro. Ele dói quando você se abandona tentando segurar alguém que já estava de partida. E quando essa ficha cai, algo muda. A mulher começa a caminhar diferente, a se vestir com mais presença, a falar com mais clareza. Ela não se vinga. Ela não cobra. Ela não expõe. Ela apenas prospera. E é nessa prosperidade silenciosa, nesse florescer interno, que ele sente o impacto. Porque ela não está mais tentando ser suficiente. Ela se tornou. E isso, ele nunca mais vai esquecer. Existe um momento em que o jogo vira e ele não percebe de imediato. Mas algo dentro dele começa a se inquietar. Ele sente sua ausência como se fosse presença. Ele vê seu nome, mesmo quando o celular não vibra. Ele escuta sua risada em outras vozes. E por mais que tente ocupar o tempo, tudo parece menos vivo sem a sua atenção. E sabe por quê? Porque ele começou a notar que perdeu algo que não estava mais tentando ser notada. Ele começou a sentir saudade de quem não estava mais pedindo para ficar. Essa virada não acontece quando você cobra. Não é quando manda textão.
Não é quando ameaça ir embora. Ela acontece no silêncio, no dia em que você levanta da cama sem esperar uma resposta. No instante em que você se olha no espelho e diz, hoje por mim. E nesse instante, ainda que ele não diga uma só palavra, ele sente. Porque a energia muda. E quando a sua energia muda, o mundo muda com você. E talvez você ache que é tarde demais, que ele já te esqueceu, que você já deu motivos para ele perder o interesse. Mas deixa eu te contar uma coisa que pode virar a sua cabeça de vez. Ninguém esquece o gosto de algo raro. Ninguém esquece o dia em que sentiu paz com alguém que não implorava. Ninguém esquece uma mulher que, mesmo apaixonada, não deixou de se lembrar de si mesma. Ele pode até tentar seguir, pode conhecer outras, pode até parecer feliz. Mas a mente masculina guarda em silêncio o impacto de uma mulher que soube ir embora com dignidade, sem precisar escandalizar, sem precisar se justificar. Uma mulher que, mesmo sentindo tudo, escolheu não se ajoelhar. Porque essa mulher vira um enigma. E o homem pode até resistir a isso por um tempo, mas no fundo, ele volta. Nem sempre com palavras, às vezes com olhares, com likes aleatórios, com tentativas disfarçadas de aproximação. Porque a ausência de uma mulher soberana é o tipo de ausência que ocupa. Mas aqui está o segredo que a maioria ainda não entendeu. Você não deve esperar ele voltar. Porque se a sua mudança for feita esperando uma reação, então não é mudança, é manipulação. E tudo que nasce da carência termina em dor. A verdadeira transformação acontece quando você não muda por ele, mas por você. Quando você decide que já não suporta mais viver esperando migalhas emocionais. Quando você entende que amor sem reciprocidade é apenas ansiedade com outro nome. E esse é o ponto mais libertador. Quando você olha para trás e sem raiva, sem mágoa, apenas com amor por si mesma, consegue dizer: eu estava lá de verdade, mas agora eu preciso ir. Essa é a frase que o mundo inteiro respeita. Porque ela não vem do orgulho, ela vem da clareza. E quando uma mulher ganha clareza, meu Deus, ela se torna imparável. Marco Aurélio escreveu, em meio ao caos do império, que nada tem poder sobre nós além do que permitimos. E isso também vale para o campo do amor. Quando você entende que seu valor não está na reação de ninguém, mas na forma como você se trata, você para de lutar por quem nunca guerreou por você. Você para de explicar sentimentos para quem nunca quis compreender. E começa a se mover com um tipo de paz que ninguém entende, porque é rara demais para ser imitada. Essa paz não vem de um curso, de uma frase motivacional ou de um vídeo no YouTube. Ela vem da dor digerida, do coração que já sangrou tanto que agora pulsa com mais sabedoria. Ela vem dos dias em que você chorou no banho sem que ninguém visse, dos momentos em que se sentiu invisível, mesmo fazendo de tudo. E então, como uma fênix silenciosa, algo em você ressurge das cinzas. E esse algo é maior do que ele. Maior do que o nós que nunca foi. Maior até do que a solidão. Porque é o início da sua reconstrução. E essa mulher que nasce desse processo, ela é diferente. Ela não fala mais alto. Ela fala com mais firmeza. Ela não precisa de aplausos, porque ela se aplaude. Ela não pergunta se é suficiente, porque ela já se fez suficiente. E quando ele, ou qualquer outro, chega, ela não se apressa. Ela não entrega tudo de novo. Ela olha, ela sente, ela avalia. Porque agora, o amor dela precisa merecer entrada. E aqui está o ponto mais forte desse novo ciclo. Você se torna a seleção. Não é mais a escolhida, é quem escolhe. E isso muda tudo. O olhar dele muda, o comportamento muda. Porque a mulher, que sabe seu valor, obriga o mundo a tratá-la de acordo. Ela não precisa dizer nada. Sua postura já comunica tudo. Sua energia já estabelece os limites. E o homem que perceber isso, se ele for maduro o suficiente, vai se alinhar. Se não for, vai se afastar. E tudo bem. Porque quem não respeita seu novo padrão, não merece o seu novo eu. Epicteto dizia que liberdade é a capacidade de não ser governado pelos impulsos.
E quando você domina a sua necessidade de resposta imediata, de ser aceita a qualquer custo, você começa a praticar essa liberdade. Você respira antes de agir. Pensa antes de ceder. Sente antes de mergulhar. Você para de seguir impulsos cegos e começa a escolher com consciência. Isso não te faz fria, te faz madura. E talvez hoje você ainda sinta falta. Ainda pense nele. Ainda sonhe com o retorno. Isso é humano. Isso é verdadeiro. Mas lembre-se de uma coisa: sentir falta não é o mesmo que precisar. Sentir dor não significa que você deve voltar. O passado pode até ter momentos lindos, mas você está construindo algo muito maior. Um presente com raízes. Um futuro com direção. Uma vida que não depende mais da presença dele para ser válida. E quando, ou se, ele voltar, que seja você quem decida. Que seja você, com serenidade, quem observe se há espaço real para ele no novo mundo que você está construindo. E se não houver, que você seja forte o suficiente para agradecer a ausência que te libertou. Porque a mulher que aprendeu a caminhar sozinha nunca mais se arrasta por amor. Ela pode até amar de novo, mas nunca mais se abandona para isso. Você já parou para observar como certas mulheres simplesmente não imploram por atenção, e mesmo assim são lembradas por anos? Como algumas presenças silenciosas conseguem causar mais impacto do que palavras gritadas. Existe um tipo de mulher que, mesmo partindo, deixa uma marca. E ela não deixa essa marca por ter feito de tudo, mas justamente por não ter feito demais. Ela sabe se retirar quando entende que está sendo pouco vista. Ela não insiste onde não há reciprocidade. Ela não transforma sua dor em espetáculo, porque essa mulher entendeu algo que transforma completamente a forma de amar. Quem se ama não se oferece em sacrifício. E talvez agora você esteja passando por esse exato dilema. Talvez ainda esteja tentando justificar por que ele não responde, por que sumiu, por que parece distante. Você revira as conversas, pensa no último encontro, busca pistas. Mas e se a pergunta real não for, por que ele sumiu? E sim, por que você ainda está aí tentando entender quem nunca tentou te compreender? Essa inversão de pergunta muda tudo, porque tira o foco dele e traz o foco de volta para você. E é aí que o processo começa a se curar. É quando você percebe que a dor da ausência dele dói sim, mas a dor de se abandonar dói infinitamente mais. Quantas vezes você adiou um compromisso seu por causa de uma mensagem dele? Quantas vezes ignorou sua própria intuição só para não parecer difícil demais? Quantas vezes cedeu, silenciou, sorriu mesmo incomodada? Tudo por medo de ser rejeitada. Mas ser rejeitada por alguém é infinitamente menos doloroso do que ser rejeitada por você mesma. Quando você diz sim por fora, enquanto por dentro tudo grita não, você está traindo a si mesma. E a traição mais devastadora não vem dos outros, vem da gente mesma quando abrimos mão da nossa essência por medo de não sermos amadas. Sêneca escreveu que nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai. E quando você vive esperando a direção do outro, você se torna exatamente isso, um barco à deriva. Linda, forte, cheia de possibilidades, mas sem leme. Mercê do humor dele, da disponibilidade dele, do afeto dele. E o que é mais triste? Sem perceber, você começa a chamar isso de amor. Mas o amor verdadeiro não te tira do eixo. O amor que vale a pena não faz você sentir que precisa se encolher para caber na vida de alguém. O amor de verdade expande, te dá espaço, te dá chão, te dá asas. E se o que você está vivendo não faz isso, então, por mais bonito que pareça, não é amor. É apego. É medo. É dependência emocional disfarçada de paixão. E o que faz uma mulher se libertar disso não é força, é clareza. A clareza de quem percebe, talvez pela primeira vez, que está caminhando em círculos, que está girando em torno de alguém que sequer está mais olhando. E aí algo dentro dela muda. Não é uma explosão. É um silêncio. Um silêncio tão profundo que ela mesma se assusta. Um silêncio que diz: chega.
E é nesse chega que a verdadeira mulher nasce. Ela não precisa mais provar nada. Não precisa mais correr, nem justificar. Ela apenas se levanta. E quando ela se levanta, o mundo ao redor sente. Os amigos notam. O corpo muda. O olhar muda. A postura muda. E quem não tem sensibilidade suficiente para notar, fica para trás. Porque essa mulher começa a impor limites. E não são limites ditos com raiva ou gritos. São limites sutis, porém impenetráveis. Um não dito com leveza. Um silêncio diante da provocação. Um olhar firme diante de uma tentativa de manipulação. Ela não precisa mais fazer escândalo. Ela é o recado. E aqui está o que ninguém tem coragem de dizer. Homens respeitam mulheres que sabem dizer não. Podem até não gostar no início. Podem até tentar testar. Mas respeitam. Porque o homem que vale a pena não se apaixona por quem aceita tudo, mas por quem sabe a hora de se retirar. Por quem sabe se priorizar, mesmo quando está apaixonada. E isso não a torna fria. A torna sagrada. A mulher que sabe o valor da sua energia não a desperdiça com qualquer um. Não responde de imediato. Não muda seus planos porque ele apareceu, de repente. Não se molda a cada oscilação emocional alheia. Ela tem um centro, um eixo, um território interno que não está disponível para qualquer visitante. E ele sente isso. Pode até não entender, pode até se irritar, mas sente. E sabe o que acontece? Ele começa a se questionar, começa a rever atitudes, começa a perceber que talvez, só talvez, tenha perdido algo raro demais por não saber cuidar. E aí o jogo muda. Mas o mais lindo disso tudo é que nessa fase, você já não está mais jogando. Você não faz mais esperando resposta. Você não age esperando reação. Você apenas vive de forma plena, autêntica, presente. E isso, essa leveza cheia de firmeza, é o que mais atrai. Porque a mulher que vive de verdade, sem mendigar amor, sem dramatizar ausência, sem se colocar em modo rascunho para caber na história de alguém, essa mulher deixa de ser lembrada como mais uma. Ela se torna inesquecível. Ela não grita, mas o silêncio dela ecoa. Ela não corre atrás, mas a ausência dela pesa. Ela não implora, mas sua presença, quando decidida, vale ouro. Existe algo profundamente magnético numa mulher que não precisa provar o próprio valor. Que entra num lugar e, mesmo sem dizer uma palavra, é notada. Não por causa da roupa, do tom de voz ou do sorriso calculado, mas por causa da energia silenciosa que emana de quem se conhece profundamente, de quem já caiu e levantou, de quem já foi esquecida, mas nunca mais se esqueceu de si mesma. Esse tipo de presença não se compra, não se aprende em livro, não se simula. Ela nasce da decisão íntima, crua, dolorosa até, de não mais se abandonar. É o que acontece quando, depois de tantas desilusões, você escolhe não deixar que a dor te transforme em pedra, mas sim em raiz. Uma raiz firme, profunda, que não se dobra ao primeiro vento. E quando você se torna essa mulher, algo muda no mundo ao seu redor, inclusive nele. Porque o homem que antes não sabia se queria ou não, começa a perceber que você não está mais esperando a escolha dele. Você já se escolheu. Já decidiu que sua paz vale mais que o drama, que sua clareza vale mais do que a euforia da incerteza, que o amor precisa te acompanhar na caminhada e não te fazer parar. E é nesse momento que muitos deles voltam, mas não com a força que tinham antes. Não com o domínio emocional que usavam para manipular seu tempo, sua atenção, seus afetos. Eles voltam com outra frequência. Alguns mais conscientes, tentando refazer o caminho. Outros, apenas porque perderam o controle e querem testá-la de novo. E aí é você quem decide, porque agora você enxerga além do discurso. Você escuta a energia. Sente no corpo quando algo está desalinhado. Percebe nas entrelinhas o que antes ignorava por carência. Agora, você tem discernimento. E isso, minha amiga, é a arma mais poderosa que uma mulher pode carregar. Não é a beleza, não é a juventude,
É o discernimento que diz, sem arrogância: eu sei quem eu sou, e não aceito menos do que mereço. E a grande beleza dessa fase é que você não precisa mais se proteger com máscaras. Não precisa mais jogar, porque você se tornou tão inteira, tão conectada com a sua verdade, que não há mais espaço para pequenos jogos emocionais. Você se permite amar, mas nunca mais se permitiria ser usada. Você pode até amar com intensidade, mas nunca mais à custa da sua dignidade. Você pode se entregar, mas agora você entende o valor de cada pedaço de si mesma e sabe exatamente a quem permitir acesso. Você não corre atrás de ninguém, porque está ocupada demais construindo um mundo próprio, e só entra nesse mundo quem vier para somar, não para apagar sua luz. E é exatamente aqui que acontece o paradoxo mais poderoso. Quando você para de buscar o amor, é quando ele finalmente vem. Mas não vem por carência, vem por sintonia. Não vem porque você implorou, vem porque você atrai. A mulher que não precisa de ninguém para ser feliz é a que mais convida o mundo a querer fazer parte da sua felicidade. Mas atenção, nem todo homem saberá lidar com essa nova versão sua. Alguns vão tentar desmerecer. Vão te chamar de fria, de egoísta, de orgulhosa. Mas isso é só reflexo da incapacidade deles de controlar alguém que agora não se curva mais. E você precisa estar preparada para isso. Porque existe um luto silencioso que acompanha toda mulher que se liberta. O luto pela antiga versão de si mesma. Aquela que aceitava pouco. Que dizia sim querendo dizer não. Que ficava quando o corpo já implorava para ir embora. Mas esse luto é necessário. É ele que limpa o terreno, que abre espaço para o novo, para uma nova fase, uma nova mulher, um novo tipo de amor. E sim, ele pode voltar. Talvez com novas palavras, com promessas, com saudade. Mas agora, diferente de antes, você tem algo que muda tudo. A liberdade de escolher não mais acreditar em tudo que escuta, e sim no que sente. Porque quem sente de verdade não se ilude mais com intenções soltas. E quem amadureceu não se impressiona mais com arrependimentos de última hora. E se você chegou até aqui, se leu tudo isso com o coração aberto, com os olhos marejados, talvez com a alma se reconhecendo em cada linha, então eu quero te fazer um pedido sincero. Não só por mim, mas por você. Deixe um comentário me dizendo qual parte desse vídeo te rasgou por dentro. Qual frase te fez lembrar daquela versão sua que você deixou para trás? Ou talvez, qual parte você ainda resiste em aceitar? Esse é o seu espaço. E às vezes, escrever é o primeiro passo para se libertar. E se esse vídeo fez sentido para você, se algo aqui te tocou mais fundo do que você esperava, se você sentiu que isso foi escrito como se fosse uma carta enviada exatamente para a sua fase de vida, então se inscreve no canal agora mesmo, porque o próximo vídeo que vem aí é ainda mais profundo. E eu quero você comigo nessa jornada de reconstrução. Uma jornada onde você não precisa mais correr atrás de ninguém, porque a partir de agora, você é quem decide quem tem permissão para te acompanhar. Porque no fim, tudo isso não é sobre conquistar um homem, é sobre nunca mais se perder por ninguém. Há uma força silenciosa que nasce quando uma mulher decide que não precisa mais ser escolhida para se sentir inteira. Quando ela entende que o amor verdadeiro não pede sacrifício, mas sim presença. Que não exige renúncia à própria essência, mas sim parceria com sua luz. E talvez, sem perceber, você esteja exatamente neste ponto. O ponto do basta calmo, onde tudo dentro de você grita em silêncio que é hora de parar de correr atrás e começar a caminhar de volta para si mesma. Talvez hoje, você ainda sinta a presença dele em cada espaço vazio. Ainda escute mentalmente a notificação que não chega. Ainda sinta que algo ficou inacabado. Mas o que ficou inacabado não foi entre vocês. Foi dentro de você. Porque durante tanto tempo, você acreditou que ele era o final feliz. Que bastava ele voltar, mudar, escolher você. Mas agora você começa a enxergar que o verdadeiro final feliz é aquele em que você se reencontra. Reencontrar-se não significa apagar o passado, fingir que não doeu ou fazer de conta que não existiu. Reencontrar-se é olhar para tudo que
Foi com honestidade brutal e entender que você sobreviveu. Que mesmo depois da ausência, da dúvida, do desrespeito emocional, você ainda está aqui, respirando, sentindo, com o coração mais forte do que nunca. E isso é poder. O poder de quem parou de esperar para ser valorizada e começou a viver como quem já se valoriza. O poder de quem não precisa mais que ele reconheça o que perdeu, porque você já reconheceu o que nunca deveria ter dado de graça. O poder de quem entende que o amor que faz morada não é aquele que causa ansiedade, mas aquele que traz paz. Carl Jung dizia que aquilo que você não transforma, você repete. E talvez esse seja o momento em que você escolhe quebrar o ciclo. Deixar de lado o papel da mulher que se anula, que implora, que se adapta além do limite. E começar a escrever um novo roteiro, onde a protagonista não está mais tentando salvar ninguém, porque ela decidiu se salvar primeiro. E é aqui que tudo muda, porque o amor verdadeiro, aquele que pulsa com maturidade, profundidade e conexão real, ele não chega para completar, ele chega para somar. E você só vai permitir que esse amor entre quando o seu mundo já estiver cheio. Quando você não precisar mais ser vista para se sentir viva. Você vai notar isso quando parar de se incomodar com o silêncio. Quando não sentir mais a urgência de enviar uma última mensagem. Quando preferir manter sua paz a tentar ganhar alguém que não quer ser ganho. Você vai sentir que cresceu quando a ausência dele já não te fere, mas sim te liberta. E ele vai sentir isso também. Talvez não diga nada, talvez apenas observe de longe, percebendo que agora é ele quem ficou para trás. Que agora não é mais você quem corre atrás. Que agora você é quem tem a chave. E talvez nem queira mais abrir a porta. Mas você não vai usar esse poder para humilhar, nem para se vingar. Você vai usá-lo para seguir. Porque quem aprende a se bastar já não se contenta com migalhas. E quem já sentiu a força da própria companhia, não se entrega mais a ausências disfarçadas de presença. Você vai amar. De novo, sim. Mas com mais critério, com mais consciência, com mais profundidade. E não porque está carente, mas porque está transbordando. Não porque precisa de alguém, mas porque escolheu dividir o que já construiu. E sabe o mais bonito disso tudo? Ele vai se lembrar de você. Talvez no meio de uma noite qualquer. Talvez ao olhar para outra e sentir que falta algo. Talvez quando a vida cobrar dele maturidade e ele perceber que a mulher que um dia esteve ao lado dele já não está mais esperando. Porque você escolheu partir com leveza, com força, com dignidade. E isso não se esquece. Então, por mais contraditório que pareça, agradeça. Agradeça por ele ter te ignorado. Agradeça pelo vazio que ele deixou. Agradeça pelas lágrimas, pelas noites em silêncio, pelas dores que te rasgaram, porque cada uma delas foi um martelo construindo a mulher que você é agora. Uma mulher que não se dobra, que não se diminui, que não se explica demais, que ama, mas ama com presença, com verdade, com honra, e que nunca mais, em hipótese alguma, vai se ajoelhar diante da dúvida. Você não é a mulher que implora. Você é a mulher que inspira. Você não é a mulher que insiste. Você é a mulher que ensina. Você não é a mulher que suplica por amor. Você é a mulher que se tornou amor. E se um dia ele te encontrar de novo, talvez perceba que aquela versão de você, a que esperava por ele, a que mudava planos, a que se apagava para ser aceita, ficou no passado. Agora, ele vai olhar nos seus olhos e ver algo que ele nunca teve maturidade para enxergar. Uma rainha que ergueu o próprio trono, e ali, naquele trono, não há espaço para arrependimentos alheios, só há espaço para você.